Olá, meu nome é Sandra Magalhães, psicanalista, espiritualista, terapeuta energética. Estou aqui para trazer um pouquinho de luz para cada um de vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões relacionadas ao afetivo íntimo, né? Por que às vezes a gente só atrai pessoas que a gente nitidamente sabe, percebe que elas não são boas pessoas, né? A gente poderia até dizer assim, pessoas que não prestam para a nossa vida, que não estão de acordo com a nossa vida. Mas a gente diz até que a gente tem um dedo podre. Nossa, eu tenho o maior dedo podre para relacionamento. Ou então a gente está num relacionamento aparentemente bom, né? De uma pessoa bacana, mas a gente nega esse relacionamento o tempo todo, a gente acha que aquilo ali nunca tá bom, a gente só acha defeito, a gente briga, a gente luta para que aquilo se torne uma coisa ruim, quando na verdade todo mundo que está à nossa volta diz, mas poxa, relacionamento tão bacana, só você não consegue enxergar aquilo. A psicanálise ela vai ajudar a entender por que você ou rejeita ou você atrai aquilo que não é o que você busca. Da onde vem esse sentimento? Por que a gente faz isso? Então, especificamente nesse caso, existem vários motivos que podem ter trazido esse sentimento para você. Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tenha tido uma experiência na sua casa, na sua família, onde o pai, por exemplo, agredia a mãe e a criança assistia isso dentro de casa. O que fica gravado na mente dessa criança, provavelmente, é que todos os homens são ruins, eles não prestam, não existe homem bom. Ela fecha isso e cria essa ideia generalizada com base na experiência que essa criança teve. E aquilo fica guardadinho lá no subconsciente. Não é que ela fique pensando sobre isso toda hora. Isso fica guardado. E aí, sempre que ela se depara com o sexo masculino, essa pessoa ela tem uma relação, eu estou dando aqui um exemplo hétero, mas poderia ser um exemplo homo, isso não importa, eu estou falando aqui um exemplo apenas para ilustrar. Sempre que essa pessoa entra num relacionamento afetivo íntimo, ela pode adotar esses dois caminhos. Ou ela vai buscar sempre uma pessoa que não presta, ela vai em busca dessa pessoa que não presta, porque isso vai validar, sustentar a hipótese, a ideia que ela guardou lá no buraquinho dela, escuro lá. Então ela precisa o tempo todo, para que ela não se sinta culpada sobre aquilo tudo que ela viveu quando ela era pequena, porque ela poderia ter ajudado a mãe, mas ela não ajudou, e ela viu o pai agredindo, ela tem uma culpa enorme em cima disso, porque ela achava que o pai brigava com a mãe por causa dela, não importa. Ela vai precisar, ao longo da vida, buscar formas de validar de que os homens não prestam. E aí ela só vai em cima de homem não presta. Cada vez que um homem não presta, é um ato masoquista, mas é assim que funciona, ela valida dentro dela aquele sentimento de que, tá vendo? O homem não presta. A outra hipótese é, ela entra em bons relacionamentos, mas ela faz com que aquilo não seja bom, porque existe uma forma de pensamento, existe uma crença de que o homem não presta, então ela não pode ser merecedora de um homem bom, porque esse homem não existe. Então entende como é que sempre a gente está preso a alguma experiência, alguma coisa. A gente fica achando que as coisas só acontecem nesse momento, nessa hora, e que elas não têm um histórico. Mas, gente, imagina que a gente nasceu lá com HDzinho zerado e a gente foi formatando ele, cada um com as suas experiências. E o que a gente tem de troca, de emoção, de resposta, é a soma dessas experiências. Então, como que as pessoas acham que elas conseguem resolver problemas hoje sem elas recorrerem às experiências que elas tiveram lá atrás para entender por que elas se tornaram essas pessoas hoje? Então, assim, procure entender como é que as coisas acontecem na nossa vida e como que a gente consegue se libertar delas, como que a gente consegue sair delas.
né? E é necessário dessa ajuda para que as pessoas possam entender esse caminho. Não é fácil a gente olhar para as nossas dores sozinhos. Às vezes a gente precisa dar a mão para alguém para ir lá. É um lugar que a gente colocou no escuro. A gente fez questão de apagar a luz para não ter contato com ele. Então a gente não gosta de ir num lugar escuro que tem dor sozinho. Precisa ter um apoio, precisa ter uma técnica para chegar lá. Senão a gente vai desistir. A gente abandona. Então, reflitam um pouco sobre essa questão. Vejam onde que vocês se encaixam, onde isso faz sentido na vida de vocês. E um ótimo dia para todos, muita luz. Bom, um abraço.